A paz do Senhor para a igreja. Quero ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Vindos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amém. Esse aqui é o vídeo de número 17 da visão que Deus mostrou no começo dos anos 90 e fui transportado para o futuro até 2018, 2019 e vi até meados de 2040. Esse é o vídeo de número 17. Eu vou explicar melhor no vídeo 16, que não ficou bem explicado lá, e aqui eu vou dar melhor a explicação do que foi que vi, porque agora que é o final, então eu tenho que me ater na explicação melhor no final do vídeo, né, que é o ponto principal. Mas eu vou, como que eu já falei boa parte lá no vídeo 16, né, eu vou explicar melhor no que foi que aconteceu. Então vamos lá então. Eu estava em cima da região amazônica, né? Eu estava em cima da região amazônica e aí eu dava para mim ver o Belém. Eu estava em cima do rio Amazonas. O rio Amazonas aqui embaixo, eu estava em cima das nuvens e vi o rio Amazonas lá embaixo. Os dois exércitos não brigavam em cima do rio Amazonas, era respeitado as águas corriam embaixo, eles não brigavam, eles não se topavam aqui nos ares, não, era respeitado. Aí eu via Belém do Pará lá na frente, né? E lá na frente as águas do rio Amazonas se desaguavam lá no Atlântico Sul, né? Aí o que acontece se eu estou aqui aqui na região amazônica, se eu olhar para cá, tem como eu ver virando aqui, né? Tem como eu olhar e ver a Guiana Francesa, como que eu estava vendo, né? Mas aí pediu para mim olhar para cá. No que pediu para mim olhar para cá, se eu virei aqui, então eu vou ver o Nordeste, né? A região Nordeste. Se eu continuar virando, eu vou ir até chegar em São Paulo. Se eu olhar quase que para trás, eu vou ver a região Centro-Oeste. Aí pediu para mim olhar para a região Centro-Oeste. No que eu olhei para a região Centro-Oeste, eu fui direcionado, o Espírito Santo pegou e me transportou para cima do estado de Goiás. Quando eu cheguei em cima do estado de Goiás, eu desci em Goiânia ali, estou adiantando aqui. Eu cheguei em cima de Goiânia e aí eu estou naquelas nuvens mais baixas que existem na cidade, né? E eu estou vendo os prédios bem visíveis de Goiânia. Eu estava bem no meio dos prédios ali no alto. E, rapaz, quando eu estou aqui, quando falou para eu, tô lá na região amazônica, quando pediu para mim olhar assim, eu vi o Espírito Santo, ele veio daqui para cá, ó. Eu vi a região Centro-Oeste, só que como que eu não pude olhar para a região amazônica aqui, eu vi que o Espírito Santo ele vindo assim, cruzando da região amazônica, passando bem pelaquela fronteira, naquela linha de fronteira ali, entre Goiás e Tocantins, por dentro de Goiás, né? Passando próximo à linha de fronteira entre Goiás e Tocantins, por dentro do estado de Goiás. Só que ele vinha no sentido assim, eu olhei para cá, ele vinha no sentido da região amazônica. E ele vinha voando como fosse uma glória, ultrapassando. Eu vi distante, eu estava no rio Amazonas, acima das nuvens. E aí na mesma hora o Espírito Santo pegou e me
transportou para lá. Só que aí você tem que entender que o Espírito Santo está vindo assim, está vindo da região amazônica e vai passar no estado de Goiás. Ele está vindo, só que aí eu fui transportado pelo Espírito Santo lá para cima de Goiânia. No que eu cheguei acima de Goiânia, eu estou pouco acima eu estou naquelas nuvens mais baixas, e eu estou contemplando aqui Goiânia, né? E o Espírito Santo está vindo, o Espírito Santo está vindo assim, mais de lado, né? Eu estou vendo aqui Goiânia. Aí no que é que acontece? O Espírito Santo pega e passa bem em cima de Goiânia, bem no meio dos prédios ali. No que ele passa no meio dos prédios, ele passa e segue, é como se fosse ele segue assim, sabe? Segue voando. Eu estou acima, ele passa mais abaixo, assim, pouco acima dos prédios. No que ele passa por Goiânia, na hora, no mesmo lugar onde é que ele passa, bem no meio dos prédios ali, aparece um imenso paredão, um gigantesco paredão. Aí o Espírito Santo passa por Rio Verde, passa por Jataí, e no que ele vai passando, no mesmo lugar que ele vai passando ali, vai aparecendo uma gigantesca, um gigantesco paredão. Eu olhei assim, meu Deus do céu, eu estava naquelas nuvens mais baixas dali, né? Quando eu olhei, eu estou vendo aquele paredão, onde é que o Espírito Santo passava, ia aparecendo o paredão. Aí na mesma hora falou assim, ó, o que você está vendo é o tronco, aquele tronco que sobe, né? O tronco da árvore da vida. Isso aí é Jesus Cristo, é ele que representa Jesus Cristo, é o que está sustentando tudo, né? Jesus, ele sustenta tudo. Isso aí é a árvore da vida, representa Jesus, porque fez a ligação, né, entre o homem e Deus, e tudo foi feito para ele. Só que também é a árvore da vida que faz a ligação entre os céus e a terra. É ela que dá vida a tudo. E ela tanto sustenta a vida aqui na terra, quanto acima também das águas. E eu estou vendo a árvore da vida, ela vinha assim, ó, eu não podia olhar para a região amazônica, ela passava, eu só vi somente a metade dela, eu só podia olhar para essa parte aqui, passava, que eu não podia olhar para trás, não. E ela seguia, passava por Goiânia bem no meio, entenda bem isso aqui, passava por Goiânia bem no meio de Goiânia, no meio dos prédios ali, seguia, passava no meio de Rio Verde, passava no meio de Jataí, no meio de Mineiros, e entrava para dentro de Mato Grosso, ia passando por Rondonópolis e seguia. E eu não vi o fim dela, porque ela era gigantesca demais, só o tronco dela, gigantesco. A circunferência eu via que tinha, eu estava um pouco distante, assim, vi uma certa circunferência, só que ela era imensa. Só foi me discernido eu só fiquei sabendo que era um tronco de uma árvore pelo discernimento, senão não tinha como saber. Aí quando eu olhava, ela sumia nas nuvens, subia para cima. E as galhas dela, era meio discernido que entrava dentro das águas. Eu via, esse azul é água, entrava dentro, só que ela subia, porque ela era gigantesca demais, as galhas eram gigantescas demais, que você não tinha como ver, só sei que o tronco subia e entrava dentro das nuvens, e subia e você não via, você só vê aquele paredão, e aquele paredão subindo, e você não viu o final, aí você só foi discernido, é o tronco da árvore da vida, e ela subia e ultrapassava as nuvens e subia. E aí o Espírito Santo pegou e falou assim, ó, essa aí é a árvore da vida, representa Jesus também, né? É Jesus. E aí aqui que eu quero que você se atenha, que eu falei que eu não expliquei tão bem lá. Tinha uma mão que me levava, uma mão do tamanho de um quarto, 4x4, a largura. Eu estava bem em cima da mão.
Aí o que aconteceu? A mão pegou e eu estava acima das nuvens, dessas nuvens mais baixas. Aí pegou e me chegou próximo da árvore da vida, próximo. Aí eu escutei barulhos de água subindo e descendo. Tem a casca da árvore. A árvore era como fosse petrificada. Era antiguíssima. Ela faz parte da terra, da terra invisível. Ela vinha da terra invisível, chegava na terra. A terra invisível é a terra devastada e vazia. Essa árvore da vida, ela dá tanto vida para a terra devastada e vazia, quanto dá vida também para essa terra aqui. Nada existe sem a árvore da vida. Tudo foi feito para Jesus Cristo. Sem Ele, Ele é Deus, sem Ele nada existe. Então tudo que existe, até mesmo da rebelião, é por causa da permissão dele, senão não existe nada. E aí a árvore da vida subia, vinha da terra invisível e passava a terra visível, essa terra nossa aqui subia. E aí eu estou vendo aquilo, aí você entendeu, a terra devastada e vazia está abaixo. Essa nossa terra é a segunda terra. As galhas da árvore da vida, ela entram debaixo da terra e é a origem, é a fonte dos rios. As águas descem de cima, as águas que formam os rios e dá vida aos mares e tudo, vêm das águas de cima. As águas fazem isso aqui, ó, sobe e desce. A mão me colocou, foi me aproximando assim, mais próximo do tronco da árvore da vida, eu escutei, meu ouvido disparou escutei que saía barulho, água subindo e descendo por dentro da casca, né? No interior, mais no interior da árvore da vida. Gigantescas veias que a água subiam e desciam, pegava águas de cima, essas águas desciam, eu escutava elas descendo, pelas veias, pelas raízes da árvore da vida, ela se espalhava por toda a terra, por todos os continentes, e formavam os rios e dava vida a tudo. E esses rios se desaguavam nos mares e oceanos e dava vida a tudo. E por onde essas águas passavam, dava vida, tanto para todo mundo. E aí o que acontece? No tronco da árvore da vida, eu fui passando próximo assim dela, a mão foi me levando próximo dela. E eu via Goiânia lá embaixo e as outras cidades. Aí eu quero frisar bem isso aqui. Goiânia, a árvore da vida estava passando bem no meio de Goiânia, bem no meio dos prédios, assim, ó. E passava também no meio dos prédios de Rio Verde, no meio dos prédios de Jataí, e seguia ali, cada cidade que ele ia passar, passava bem no meio. E aí fazia aquele barulhão, né, de água, né? Aí, só que por dentro eu escutava que tinha água subindo e descendo pelas veias da árvore da vida. No interior, o meu ouvido ouviu, e as águas desciam, e depois essas águas dos rios, elas voltavam e subiam de volta, desciam e subiam para cima, para as águas que estão acima. O paredão, a prisão, onde quem está preso abaixo ninguém sai. Nem a mentira está tudo preso aqui. Tudo que se chama rebelião e pecado está preso abaixo das águas. O universo está acima das águas. Aí o que foi que aconteceu? Eu estou vendo aqui a árvore da vida, estou escutando o barulho de águas, né? Aí daqui a pouco eu olhei, não falei para você da casca, eram gigantescas cascas. Eu estou falando aqui cascas, só que não é igual essas aí que você está vendo. É semelhante a uma árvore, só que é coisa gigantesca demais. E aí, o que foi que aconteceu?
da casca saía oxigênio da casca da árvore, de toda a árvore, assim, você olhava aquele tronco gigantesco, infinito, para mim era como se fosse infinito, só que tinha como é que fala? Um tamanho, né? Era discernir que tinha um tamanho, só que não era permitido eu ver a largura dela total, porque eu não podia olhar para trás, e mesmo olhando para frente eu não vi o fim dela. Tipo assim, para que você entenda, eu estava vendo o Brasil total, né? Quando foi para mim ver a árvore da vida, eu via que ela entrava para dentro de Mato Grosso, só que falou bem assim, ela continua. Aí quando ela chegou assim, na metade de Mato Grosso, aí não foi permitido mais eu ver o continuar dela. Só falou assim, ela segue ainda. Mas não foi permitido eu ver o restante dela. Eu vi que ela continuava, mas não foi permitido eu ver até onde é que ele é. Só sei que ela fazia assim, ó. Ela fazia, era a mesma coisa de uma ave, ela fazia assim. Só que era gigantesca demais a circunferência, e não tinha como eu ver o tamanho dela, a largura, a circunferência era muito gigante. E eu olhava para dentro de Mato Grosso, não tem como você estar vendo a árvore assim, você vê que você consegue ainda ver, só quando chegava, tipo assim, na metade de Mato Grosso, aí não era mais permitido eu ver a continuação dela, só falava assim, ela continua ainda. E saía oxigênio dela para todo lado e dava vida a todos que estão abaixo das águas. Todos que estão aqui nesse mundo, tudo, ela dá vida a tudo, tanto para seres humanos quanto para tudo. Tudo sem mais, tudo que está preso aqui recebe vida. E também até para os que estão lá embaixo também. Para a terra devastada e vazia. Sem a árvore da vida não existe nada. Ela que dá vida a tudo. E aí, o que foi que aconteceu? Vou tirar esse óculos aqui. Aí, o que foi que aconteceu? Eu estou vendo aquilo. Quando eu olhei para... Ela dividia Goiânia bem no meio ali, né? Ela seguia. Quando eu olhei, eu vi que a árvore da vida, ela se movia. Ela se movia. Se move. Ela se move sobre as nações. Só que o que eu tenho que frisar aqui? Foi me discernir na hora quando eu olhei para ela, ela tinha um movimento. Não tem quando uma placa tectônica, que os geólogos aí, eles dizem que as placas tectônicas elas se movem, os continentes se movem, mas é um movimento imperceptível aos olhos, só vai perceber depois de anos. Pois bem, essa árvore da vida, eu vi que ela se movia de uma maneira bem lenta, né? Ela foi permitido para mim ver que ela se movia. Eu vi que ela se movia, se move, né? E aí o que aconteceu na hora? Aí o Espírito Santo chegou e falou bem assim, ó. Essa aí que você está vendo é a árvore da vida. Já falei que representa Jesus, né? O Espírito Santo pegou e falou assim, essa aí é a árvore da vida. Você está vendo que ela passa no meio da sua cidade, né? No meio. Significa que o que eu estou te mostrando, você está vendo essa guerra, tanto aérea que eu mostrei para você, direita e esquerda, e também na terra, guerra de exércitos que está na direita e exército que está na esquerda, significa, quando eu coloquei essa árvore bem no meio da cidade, e eu passei essa árvore no meio das outras cidades, e você está percebendo que ela passa bem no meio das outras cidades, eu mostrei para você, igual eu vi Goiânia, Rio Verde, ela passava bem no meio da cidade e dividia a cidade. Aí falou bem assim, falou bem assim, eu coloco uma divisão de pessoas indecisas, umas iriam estar do lado
de um lado, outras iriam estar de outro lado. Uns iriam estar do lado da direita, outros iriam estar do lado da esquerda. Aí Deus falou para mim, eu coloco uma divisão nesta nação. Falou que ia colocar uma divisão. Essa visão foi na década de 90, no começo dos anos 90. Eu fui transportado para 2018, 2019 e vi até meados de 2040. Eu coloco uma divisão. As pessoas têm que lutar. Essa parte que você está vendo, que está do lado da direita, que a árvore da vida, eu olhava a árvore da vida, ela cobria boa parte da região centro-oeste. Ela cobria boa parte da região centro-oeste. Eu não conseguia ver ela toda, né? Ela pegava-se a região centro-oeste e passava por boa parte da região amazônica também. Aí falou assim, ó, os que pertencem à verdade, os que seguem a verdade, ou os que conhecem, só falou assim, eu coloco uma divisão. Aí como que ela estava bem no meio aqui, ela estava aqui no meio do centro-oeste, aí ela estava aqui na frente estava a esquerda, né? Aí daqui para cá, era como se fosse assim, quem conhecia a verdade, né? Só você que falou sim que ia colocar uma divisão, que era para mim entender que foi colocado uma divisão de ideias. Uns que estavam do lado da direita estavam com a verdade. Os que estavam do lado da esquerda pertenciam à enganação da mentira. E quem estava do lado da direita pertenciam à ordem da verdade. Estavam mais para o lado da verdade. Que estão mais próximos da verdade, né? Só sei que foi colocada a divisão. Falou assim, que para o lado da direita as pessoas pertencem, para mim não me perder aqui, para o lado da direita a palavra de Deus, para o lado da esquerda, que foi mostrado, a árvore da vida representava isso. Os que estavam cobertos pela árvore da vida eram os que pertenciam à palavra de Deus. Fez uma divisão para mim entender ali. E os que estavam na frente da árvore da vida pertenciam à esquerda, pertenciam à mentira. Aí falou, essa guerra, eu quero que as pessoas lutem para convencer os que estão na mentira, os que estão no engano. É para convencer, e eu estou agindo nessa nação, e eu quero luta para convencer essas pessoas para que elas passem para o lado da verdade, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas também eu estou trazendo literalmente ordem para esta nação. Falou desse jeito, que Deus ia entrar em juízo com essa nação. Deus estava respondendo à oração de um pastor e profeta dessa nação, que é o pastor Silas Malafaia. E quando ele profetizou em 2013, lá em Brasília. Aí pegou assim e falou assim, ó, olha agora para... Eu estava bem aqui no... A árvore da vida estava pertinho de mim, assim, estava falando comigo, eu estava olhando para a árvore da vida. E ela, eu via que, como que o centro-oeste, ela passava pelo centro-oeste e seguia também para o sul também, né? E cobria tudo. Eu via que tinha uma cor, porque ela estava tudo coberto por ela, né? Ela está aqui. Aí para cá não tem árvore da vida. Agora aqui está o tronco dela, então toda aquela região ali era coberta por uma cor. Só que só era permitido eu ver somente mais um pouquinho, assim, eu não podia ver todo não, né? Tava a cor da árvore da vida. Aí eu não via mais para frente, vamos supor assim, eu estava olhando para Goiânia aqui, eu vi até certo tanto depois a cor da árvore da vida no interior era impedido que eu olhasse. Aí o que aconteceu? Aí eu fui colocado para mim olhar mais para o fundo da árvore da vida, tipo assim, mais para dentro da árvore da vida. Só que quando eu olhei mais para dentro da árvore da vida, eu estou aqui beirando o tronco, eu estou falando assim que eu olhei, mas é com o meu discernimento. Eu podia olhar, eu via Goiânia lá embaixo, onde é que ela cobria Goiânia, daqui dava para mim ver, ela era como fosse, se permitia eu ter uma visão mais no interior da árvore da vida. Mas eu via ali que ela
Quando ela passava por Goiânia todinha, ainda dava para mim ver. Goiânia estava dentro dela, a metade de Goiânia, né? Só que mais para frente aí era encoberta, aí a cor era encoberta. Só que aí o meu discernimento, eu bati os olhos mais profundo. Deus pegou e permitiu, fez com que eu olhasse mais profundo e descendo. Aí pegou e falou assim, sabe para onde é que eu estou permitindo você olhar? Eu falei assim, eu estou olhando mais para o centro, né? Aí ele falou assim, pois bem, você está olhando mais para o centro? É porque eu estou permitindo você olhar diretamente e o discernimento que eu estou dando para você é a capital do seu país. Significa que eu vou, essa árvore da vida que você está vendo ela passando pela sua cidade, e você vê, no seu discernimento eu estou mostrando para você que mais adentro está a capital do seu país. Se ela está aqui, e você íamos para o Brasília, está aqui, né? A árvore da vida está aqui, eu tô bem aqui beirando ela aqui. Aí se Goiânia está aqui, no meio da árvore da vida, no meio não, a árvore da vida passava bem no meio dela, assim, a circunferência dela. Aí falou assim, ó, você está olhando mais para dentro da árvore da vida, significa que essa árvore da vida, eu estou passando e já estou agindo na capital do seu país. Significa que eu estou agindo na capital do seu país. Eu vou trazer justiça para toda esta nação através da capital. Eu vou agir nos poderes desta nação, na capital do seu país, no poder central. Por isso que a árvore da vida, ela cobria todo o centro-oeste. Cobria o centro-oeste, mas eu via que ela estava agindo. Tipo assim, para que você entenda melhor, o centro da árvore da vida é como se fosse que estivesse em cima de... Brasília estava bem no centro da árvore da vida. A árvore da vida chegou e Deus falou assim, agora eu vou agir na capital do seu país. O que eu estou te mostrando, tanto é que a divisão de ideias, mas que eu vou agir diretamente na capital do seu país, nos poderes desta nação. Eu vou mudar os poderes desta nação. Entendeu? Que é mudar os poderes desta nação. E aí eu peguei e bati minha visão mais para o fundo da árvore da vida. No centro da árvore da vida, eu não podia ver nada, só era me discernir. Era me discernir como se fosse um sonar. Eu tinha tipo um sonar que discernia. Foi me discernido que no centro da árvore da vida tinha um líquido riquíssimo que subia e clareava as 7 galhas que entravam de baixo para cima nas águas. Clareavam, por quê? Porque a árvore da vida sustentava 7 céus acima das águas. As galhas entravam nas águas assim, e lá em cima as 7 galhas se elevavam acima das águas, e bem acima as 7 galhas sustentavam 7 gigantescos céus. O céu principal é o céu do meio. Os céus que estão nesse universo de escuridão e de luz. Porque mais acima tem o universo superior. E mais acima, dentro desse universo superior, acima de tudo está o céu dos céus. Aí você até entendeu, né? Que tinha uma glória, né? Um líquido riquíssimo que subia e clareava a árvore da vida em cima, os 7 céus acima. E aí eu peguei e olhei. Como é que é? Aí o que foi que aconteceu? O Espírito Santo pegou e eu vendo, o Espírito Santo pegou e seguiu. O Espírito Santo foi seguindo e eu fui indo atrás do Espírito Santo. O Espírito Santo foi me mostrando. Aí na mesma hora, assim, à frente da árvore da vida, não tem a árvore da vida que eu falei para você? Eu estou aqui na árvore da vida, né? Eu estou seguindo aqui. Aí na frente da árvore da vida,
Aí a metade de Goiânia, não falei para você que a outra metade ficou, o que significava a esquerda? Aí na metade a Árvore da Vida passava bem assim, ó, por Rio Verde, e também passava bem no meio de Rio Verde, dividia Rio Verde, direita e esquerda. Cada lugar que ela passava dividia a cidade, uma parte ficava do lado da direita, o que estava do lado da direita estava à frente da Árvore da Vida. O que está oh meu Deus do céu, estou errando aqui. Aqui está a Árvore da Vida. A parte que estava na frente da Árvore da Vida de Goiânia pertencia à esquerda. A Árvore da Vida passava bem no meio de Goiânia. Passava por Rio Verde, no meio de Rio Verde. O que estava na frente da Árvore da Vida da cidade de Rio Verde pertencia à esquerda. E também a mesma coisa, já está aí por toda a cidade que ela passava. Aí você viu então a divisão de ideias, só que ela passava, o centro dela, quase o centro, passava por Brasília. Deus falou assim, vou agir em Brasília. O todo dela passava, o todo da vida estava passando por Brasília, e ela se movia, se move sobre as nações. E aí na mesma hora, gente do céu, não falei para você que a terra ficou, na mesma hora assim, ó, o Brasil foi dividido bem no meio ali, ó. Aí dividiu, passava uma linha entre Goiânia, Rio Verde, na frente da Árvore da Vida. Tudo que era na frente da Árvore da Vida, tudo ficou com uma cor vermelha e escura. As cidades estavam aparecendo. As cidades que eu falei para você, que ela estava passando por cima. Goiânia, Rio Verde e tudo mais, ali por cima, onde é que a Árvore da Vida estava passando ali. Aí eu estava vendo, o Brasil estava normal. Só que aí quando à frente da Árvore da Vida, a terra ficou devastada e vazia. A terra. Eu falei, meu Deus do céu, e essa terra aqui? Ela ficou toda devastada e vazia. Toda devastada. Aí eu falei, da primeira vez ela fez um abismo, né? Ela ficou lá embaixo. Eu falei, meu Deus, ela lá embaixo. Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, ela pegou e subiu de novo. E ficou devastada e vazia na frente. Assim, aqui está Goiânia, para que você entenda. Aqui está Goiânia. A parte que não foi Goiânia, Rio Verde, Jataí e as outras cidades. Na frente da Árvore da Vida, que não foi coberta pela Árvore da Vida. Essa parte que ficou na frente, ficou tudo vermelha e escura. Só que quando a cidade acabava, aí apareceu a terra devastada e vazia. Uma terra vermelha e devastada e um vento destruidor assolando tudo. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, ó, Wesley, meu servo, você viu que essa terra aí, ela é devastada e vazia? Eu falei, eu estou vendo. Aí ele falou assim, ó, essa terra aí, Wesley, é a primeira terra que eu fiz. É a primeira terra. Ela está abaixo. Essa terra, Wesley, é a primeira terra. Foi a primeira terra que eu fiz. Ela está abaixo dessa, da humanidade, dessa que eu construí o homem. Essa é a primeira terra. Por isso que você vê ela devastada e vazia. Ela está abaixo da sua. Não significa assim duas terras, não. É uma dentro da outra. Uma dentro da outra. Uma abaixo da outra. Uma abaixo da outra. Entre a primeira terra, tem um espaço entre ela e essa outra terra nossa aqui. Só que é uma terra dentro da outra. Só tem um espaço. E o espaço dela, igual esse aqui, esse espaço que vai até esse azul, o espaço dela é vermelho. Depois eu vou falar para você o que foi que eu vi no centro da Árvore da Vida. No centro, mais abaixo. No centro, gente do céu, no centro. Eu estou falando para você que ela é devastada e vazia e tem uma cor vermelha. Depois eu vou falar para você. Aí falou assim, ó, essa terra, ela está abaixo. É a primeira terra. E o Espírito Santo voando assim, falando comigo.
beirando a árvore da vida. Aí falou assim, ó, ela está abaixo dessa do homem. Essa terra do homem é a segunda, está por cima. Entendeu? E a árvore da vida, as raízes dela espalhavam por tudo. E dava vida a tudo. Tudo só existe por causa da árvore da vida. Existe porque Deus dá. Não, a árvore da vida representa Jesus. O Espírito Santo falou também que é Jesus também. Jesus só que ele tem a árvore da vida, né? E o poder de Deus dá poder para ela dar vida a tudo. Tudo se resume em Jesus. Só que Jesus tem as coisas que ele cria, né? Que dá vida, né? Que trabalha. A fonte da vida provém de Deus, né? Mas a árvore da vida é o centro de que dá vida a tudo, né? A fonte é Deus. Aí o que aconteceu? Aí falou assim, essa segunda terra, a segunda terra é a terra que eu fiz por cima dessa terra devastada e vazia. É a terra do homem. Entendeu? Por isso que você está vendo essa vermelhidão aí. É a terra devastada e vazia. Essa aí é a terra devastada e vazia. Mas como que as pessoas, que eu vou colocar uma divisão, eu também estou te mostrando ela, porque você está vendo que a árvore, ela tem oxigênio, tem tudo, e os que estão cobertos por ela, existe vida, né? Os que pertencem à esquerda, já pertencem à morte, já estão no engano. Então as pessoas têm que trabalhar para que essas pessoas conheçam a verdade. Tudo no engano. Está em guerra, é a área de guerra. Guerra de ideias, né? Aí, o que foi que aconteceu? Aí essa terra está por cima dela, está por cima. A terra do homem está por cima dessa primeira terra que está mais abaixo. Só que você está vendo ela na sua frente agora aí devastada e vazia, porque representa isso, porque é a terra sem vida, a terra que não pertence à mentira, que está no engano, que está completamente no engano. Viu? O que essa religião de esquerda é uma religião luciferiana, é uma religião de demônio travestida de partidos políticos. Aí, o que foi que aconteceu? Eu estou vendo aquilo, e aí a guerra, agora aqui que tal? A guerra, eu via ela, aí aquela glória que tinha, a igreja, estava tendo aquela guerra nos ares, estava coberta pela glória de Deus, né? O céu estava coberto pela glória de Deus, os céus. E aí, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo pegou e tirou aquela glória, né? Tirou aquela glória e voltou o normal. Só que aí agora eu via a árvore da vida, o Brasil estava dividido bem no meio, a árvore da vida fazia uma divisão do Brasil, né? O interessante é que a região sudeste tinha sido tomada de assalto pelos exércitos de anjos de Deus. Só restando 10% de Minas Gerais, aquela parte que faz fronteira com a região nordeste. E aí, a parte que ficou à frente da árvore da vida, que é a região nordeste e boa parte da região amazônica, se transformou na terra devastada e vazia. O Brasil, já ouviu o Brasil normal, assim, só que somente as cidades onde é que a árvore da vida passava, que dava para me ver somente a parte delas que estava na frente da árvore da vida. Aquela parte que não foi coberta. Mas elas já começavam a escurecer e a avermelhar ali mesmo. Na frente da árvore ficavam vermelhas e escuras, a claridade com escuridão. E após elas era só deserto. Eu vi o Brasil todo deserto e um vento destruidor assolando tudo.
E aí os anjos ficavam, a guerra agora ela apareceu, só que eu via tudo distante, entendeu? Eu via tudo distante, a guerra, eu via ela distante e o som bem distante também. Eu via ela longe assim, ó. A minha visão não estava mais aguçada para mim ver ela de perto, eu via ela bem longe. Tipo assim, eu olhava, de Goiás eu olhava lá para os ares da região amazônica, eu via a guerra, mas eu via ela bem longe, né? Olhava para a região nordeste, eu via os exércitos bem longe, brigando, mas bem longe. E o som vinha bem fraquinho nos meus ouvidos. Eu via aquele som estrondoso, só que longe. E aí o som não tem aquela, eu não falei não tem a glória que cobriu os céus, era a voz da igreja, que o pastor Silas Malafaia, o som estrondava para todo lado, assim como fosse trovão, para que você entenda melhor, não tem a nuvem, quando tem aquele trovão que dentro da nuvem assim, a glória do nome de Jesus que tinha coberto todo o Brasil, os sons da igreja que orava junto com o pastor Silas Malafaia era como fosse trovões que retumbava por dentro da glória que era o nome de Jesus, aquela glória que cobriu o Brasil todo. E os estados do Brasil, um grande avivamento. E o interessante é que quando a glória de Deus, quando eu vi a glória do nome de Jesus que por cima do Brasil, e também nos estados do Brasil, os estados do Brasil se transformaram todos bem divididos individualmente. Eu via eles assim, ó, como se eu estivesse num avião e vendo tudo assim, ó, só que dava para me ver tudo. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu via os estados. Os estados tinham a glória de um rivalizava com a glória de outro e pareciam jardins. E tinham vida, os estados tinham vida, a terra tinha vida. Onde é que o avivamento atingia as pessoas, mas atingia toda a terra mesmo, os estados, as aves, tudo que você imaginar, tinha os bichos tudo se alegrando, porque Deus estava agindo sobre o Brasil. E aí nos ares, aquela glória que tomou conta do céu, uma glória gigantesca, a oração, eu não falei para você que a oração subia como fosse relâmpago, aquela coisa toda, só que agora quando a glória cobriu aqui acima e em terra estava parecendo um jardim, e eu via que as pessoas estavam, aquela glória tremenda sobre os estados, e os estados pareciam jardins, era uma alegria tremenda e tudo dava glória a Deus, até as folhas das árvores, todos os bichos, todo mundo se alegrando, porque Deus estava agindo sobre o Brasil. Um grande avivamento, para que você entenda. Só que o interessante é que a glória que estava em cima, a oração, eu falei para você que subia, como fosse relâmpago, só que agora, como que o nome de Jesus estava, como fosse aquela glória tinha tomado conta de tudo, a oração já, eu não vi a oração subindo, a oração ela já ficou lá em cima, e a igreja, ela tinha como fosse, ela falava, a palavra da igreja já estava nos ares, como fosse trovões, como fosse fio elétrico, energia, relâmpagos cruzando a glória de vários cantos. Você já viu aquela parte quando você vai ler lá em Ezequiel, que os seres viventes, eles corriam de um lado para o outro, como fossem relâmpagos, faziam assim? Então, a igreja, para que você entenda, era para que você entenda melhor, como fosse uma gigantesca nuvem. Estou só dando uma imagem aqui, não é nuvem não. É como se fosse uma gigantesca nuvem que cobrisse toda a sua visão e você vê uma glória, como fosse relâmpago dentro dessa glória, e ela ia para o sul, ia para o norte, mas dentro dessa glória. E ela tinha um estrondo gigantesco. Aí quando o estrondo, eu escutava o estrondo passando por dentro da glória, Aí era a igreja, aí era o pastor Silas Malafaia, ele tinha como se fosse a voz mais grossa do coral. Eram milhões de vozes, mas tinha uma voz mais forte, do cantor mais forte, que era a voz do pastor Silas Malafaia. Falava, eu profetizo. Mas tinha 3 vozes acima dele, e tinha uma que estava aqui, que é a voz do Espírito Santo. E aí
eu peguei e olhei nessa que eu estou falando aqui, no meio dessa glória tremenda, a igreja, eu não via mais relâmpago subindo não, eu via a igreja parece que ficou numa coisa só com Jesus, lá em cima, aquela glória. E aí quando eu olhei para as águas, olhei para o Rio de Janeiro, nas águas do Rio de Janeiro, a uns 100 quilômetros adentro do Atlântico Sul, não tem a praia do Rio de Janeiro ali, aí de lá, da região aqui de Amazônica, eu olhava no Rio de Janeiro, né, eu via o Espírito Santo, ele grandão assim, com um manto aqui, ó, maior do que as nuvens, e tinha o brado da igreja, aquela coisa toda, em todo o Brasil, como fosse relâmpago, já nos ares, não via subindo relâmpago não. A igreja ficou uma coisa só, com a glória de Jesus lá em cima, e ela pipocava por dentro daquela gigantesca glória, tá entendendo? E aí o Espírito Santo lá assim, ó, nas águas do Brasil, na frente do Rio de Janeiro, a uns 100 quilômetros adentro do mar, o Espírito Santo assim com a mão levantada, assim, ó, grandão, acima das nuvens, e da mão dele aqui saía, sustentava a voz da igreja com o pastor Silas Malafaia, aí saía a voz do pastor Silas Malafaia, né? Com a igreja que ele estava liderando a igreja, toda a igreja do Brasil. O pastor Silas Malafaia, Deus deu autoridade para ele sobre toda a igreja do Brasil. Toda a igreja do Brasil ouve ele. O Espírito Santo que falou. Falou que ele tem poder sobre a igreja, profeta, e também sobre os caminhos da nação. Tem poder, Deus ouve ele. E ele foi separado para esse fim. Começou em 2013. Aí o Espírito Santo sustentava assim, saia a voz, eu profetizo. Só que era um estrondo, aí atingiu o Brasil todo. E o Brasil todo era atingido. A voz dele passava, mais da igreja, a voz dele passava assim, ó, e os estados eram tudo terremoto nos estados. Terremoto santo. E ele bradava assim, quando ele bradava assim, ó, ele participa assim, quando ele fala, a voz dele sai lá o Espírito Santo aqui, a uns 100 quilômetros adentro do mar, a mãozona gigantesca do Espírito Santo acima das nuvens, assim, ó. Aí saía aquela voz. Saía a voz do pastor Silas Malafaia, né, liderando a igreja, aí tinha mais 3 vozes que sustentavam a voz dele, sendo que a principal era do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui. Aí a voz do pastor, eu vi assim, o Espírito Santo pegou, me lançou no Brasil, e a voz dele passava por Mato Grosso, e a voz dele dava era como fosse um estrondo assim, ó, e tinha um estrondo da voz dele, que quando passava, era me distinguido assim, ó, ele falou com tanta pessoa aqui, falou com tal pessoa, que a pessoa chega, era como fosse que a pessoa batia o joelho, um ou outro assim, ó, igual o rei Belsazar. Quando ele falou assim, quando ele falar, eu vou usar a palavra dele e vou falar com essa pessoa, e essa pessoa segura o pé, que a voz dele sou eu que falo com as pessoas. E passava pelo Brasil todo, passava por Minas Gerais, a voz do pastor Silas Malafaia passava por Santa Catarina, e a igreja era avivada, e tocava a igreja, e falava, e descia o sarrafo, e neguinho que saía fora da linha. Era me discernido, ó, tô falando com gente aí que tá fora da linha, e o meu servo fala com a igreja e fala também nos caminhos dessa nação para todo mundo. É com a igreja tem poder, tanto falar da minha parte de falar com a igreja, quanto também os caminhos dessa nação. E gente que está saindo fora da linha, e eu balanço essa pessoa. Ele tem uma, como é que é? Passou e tá. E quando ele fala, eu sustento a palavra dele, porque sou eu que falo através dele. E quando a voz do pastor Silas Malafaia passando, aí eu vi que a igreja tomou aquele avivamento tremendo, né? E aquela glória em cima. Tanto falava aqui, daqui a pouco em cima era como fosse estrondo passando na igreja, passando por dentro daquela glória, assim. Estrondo atingindo para todo lado, era como fosse relâmpagos dentro dessa glória. E aí o Espírito Santo pegou, eu estou aqui, né?
em frente à árvore, aí o Espírito Santo pegou e tirou aquela glória que estava por cima do Brasil, mas a árvore da vida ficou aqui, né? Aí tá dividido o Brasil bem no meio. E eu olhava para frente, eu via aquela escuridão, a terra devastada e vazia. O Brasil dividido, bem no meio aqui, na minha frente tá. Eu olho para cá, eu vejo a região amazônica, eu olho para cá, e mais para cima eu vejo o Nordeste e 10% de Minas Gerais fazem fronteira com o Nordeste, que está em frente ali a divisão, né? Escura e devastada, que pertencia à esquerda, né? Que pertencia a essa região escura e vermelha. E a Davi está aqui atrás. Aí daqui a pouco, a guerra ficou tudo longe e eu não consegui, o estrondo da guerra ficou tudo longe. Aí o Espírito Santo pegou e começou a voar, sentido entrando para dentro de Minas Gerais, né? Ele foi saindo assim. No que ele foi saindo, aí os buracos, eu tô passando assim, gente do céu, eu tô assim, uns 100 metros do chão ou mais, e os buracos, onde é que eu ia passando, não tem a terra devastada e vazia, gente, já tinha milhões de buracos. Só que volta e me abre um buraco, o buraco abria assim, eu tava por cima, a mão me levando, o buraco pegava assim, era uma terra devastada, um deserto. Pegava assim, eu escutava aquele barulhão e abria-se um buracão gigantão, tipo da largura de quarteirão. Não tem um quarteirão? Um quarteirão inteiro, abria aquele buracão assim, e descia assim, ó. O buraco descia. A terra fazia assim, ela descia aquele mundaréu de terra para baixo assim, e a mão tava me levando assim, Aí aqui a terra tá aqui, eu tava uns 200 ou 300 metros acima, aí fazia aquele buracão assim, descia. E o inferno lá embaixo, fala só, o inferno tá bem no centro aí. Aí só que eu tava vendo que esse buraco, né, tremendo. Aí o Espírito Santo pegou e falou, o Espírito Santo seguindo na frente, aí falou assim, ó, Wesley, meu servo, o que você tá vendo aí são os buracos. Esses buracos aí são você está vendo que tem milhões de buracos na sua frente. Eu já falei no vídeo lá atrás. Esses buracos aí que você está vendo são rotas de fuga para os exércitos das trevas que estão em guerra, esses exércitos aí que você está vendo, em batalhas que são travadas em várias partes do mundo. Essas rotas de fuga servem para que eles fujam por esses buracos, quando eles fogem dos meus exércitos. E se eles atravessarem certas distâncias, os meus exércitos não podem ir lá buscar eles. É uma lei da guerra, né? Mas também eu estou permitindo que abram milhões e milhões de buracos, e eu andava, os buracos, abria mais buracos, os buracos caindo, buraco da largura de quarteirões inteiros, ou até maior. E abrindo, falando comigo, os buracos. E a mão me levando aqui, os buracos se abrindo, milhões, e centenas se abrindo, milhares. Aí falou assim, só que eu estou permitindo que abram-se agora milhões e milhões de buracos, porque está se aproximando o dia da grande batalha, o dia da grande peleja, que vai ser a última batalha, que os exércitos das trevas vão sair para a grande batalha final contra a grande batalha final, né, que eles vão sair. Por isso que eu estou permitindo que se abra milhões e milhões. Aí igual eu falei, quando surgir aqueles buracos, esses buracos no seu mundo aí que abre, que muitas pessoas veem esses buracos e se assustam no seu mundo da humanidade, você vai falar para eles que é um sinal que esses buracos, que quando surgem algumas centenas de buracos no seu mundo, significa que no mundo, nessa terra devastada e vazia, já vão estar aparecendo milhões e milhões, e vão aparecer muito mais, porque se aproxima o grande dia da grande peleja dos exércitos das trevas contra os meus exércitos. Vai ser a batalha final, a grande peleja. Deus falando. E aí,
o Espírito Santo foi seguindo assim, ó. O Espírito Santo foi seguindo, 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 seguindo. E aí eu fiquei um pouco mais atrás, né? E ele foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. E aí foi tirada a glória, né? Aí eu vi agora a guerra de novo, só que a guerra eu vi tudo de longe. Eu estava aqui perto do estado de Goiás, aqui seguindo para entrar para o lado de Minas Gerais, eu estava seguindo o Espírito Santo. O Espírito Santo quer subir a região nordeste ali. Eu estou vendo a guerra tudo distante aqui, tudo longe. À frente, assim, na região nordeste e na região amazônica, eu via tudo longe. A guerra. E em terra também, a guerra em terra. Só que eu não era permitido olhar para baixo mais. Eu não via a guerra, que eu via a guerra mais na frente. E o Espírito Santo seguindo. O que foi que aconteceu? No que eu estou indo, e a árvore da vida está aqui, né? A árvore da vida está. E aí, para que você entenda, os exércitos estão vindo, os exércitos das trevas que vinham da Guiana Francesa, aqui está a Guiana Francesa. O Espírito Santo está bem aqui, nós estamos bem aqui na região centro-oeste. Então nós estamos bem no meio ali do Brasil, né? Vamos por aqui, nós estamos bem aqui no meio do Brasil. Nós estamos bem na divisão entre Goiás e Tocantins. Vamos colocar aqui, vou dar aqui um mapa aqui, vamos supor. Aqui está a região, aqui está a Guiana Francesa, né? Na frente da Guiana Francesa está se debatendo os exércitos dos anjos das trevas contra os exércitos dos anjos de Deus. Aí vinha pela Guiana Francesa, os exércitos da Guiana Francesa, e aqui está o Espírito Santo e eu aqui, né? Aqui está vindo os exércitos das trevas, passavam por aqui, ó. Eles passavam assim, por trás da gente, e vinham de uma vez assim e se chocavam contra as forças das trevas para dar aquele impacto, para jogar mais para frente. Então nós estamos bem no meio. Os exércitos das trevas que vinham da Guiana Francesa, vinham lá da região amazônica, fronteira com a Guiana Francesa, e aqui está a árvore da vida aqui, o Espírito Santo e eu, nós estamos aqui. Aí os exércitos das trevas vinham assim, ó, vinha descendo da Guiana Francesa, uma fileira gigantesca de milhões, aí passava por cima assim, ó, você via como se fosse uma correção de formiga, milhões e milhões, e iam até lá no Paraná. Quando eles chegavam próximo da fronteira do Paraná, eles faziam se eu fosse uma estira assim, da Guiana Francesa até no Paraná. Aí eles se posicionavam em ordem de batalha e nós estávamos bem no meio. Nós estávamos bem no estado de Goiás, entre Goiás e Tocantins. Aí os exércitos das trevas vinham assim, de uma vez se chocava contra o paredão das forças das trevas, que já estavam lutando contra os anjos de Deus, que faziam fronteira na região de Goiás e Tocantins, Nordeste, Sudeste ali, e região amazônica, faziam como se fosse uma placa tectônica, e os anjos de Deus estavam do outro lado tentando tomar a região Nordeste. Então, o Espírito Santo e eu, nós estamos bem no meio. A fileira vinha assim, passava assim, ó, por trás da gente. Tipo assim, passava, para que você entenda, passava por dentro da árvore da vida, né? Passava, né? A árvore da vida só apareceu, mas para que você respeite o mapa, a árvore da vida não passava pelo centro-oeste, ele não cobria todo o centro-oeste e parte da região sudeste. Então, os exércitos que vinham da Guiana Francesa passavam com força por trás, passavam por dentro do estado de Goiás, chegava lá na região sul, no Paraná ali, e vinham de uma vez. Então nós estávamos bem no meio. Aí o Espírito Santo pegou e começou a seguir, né? Foi seguindo e foi passando por Minas Gerais para ir no sentido para entrar para Bahia e ir lá para Natal. Eu estava seguindo assim. E eu fui indo atrás, eu estava mais assim, tinha uma mão me levando. Aí eu foi me levando. Aí no que foi me levando, a voz da guerra, aí eu não falei para você que a voz da guerra estava muito longe, estava tudo longe, né? E aí o que aconteceu? Gente, onde é que o Espírito Santo passava? Aí mostrou onde é que o Espírito Santo estava, aí foi mostrado eu não falei para você que ficou tudo vermelho escuro, só que aonde que o Espírito Santo passava, você via a terra normal.
Tá entendendo? A terra ficou devastada e vazia na região nordeste. Só que o Espírito Santo estava em cima da região nordeste, passando por cima da região nordeste. Mas onde é que o Espírito Santo passava, a terra ficava normal. Por cima ali. Então ele estava numa estira, né? Uns 200 quilômetros ali do litoral da região nordeste adentro. Ele estava passando ali assim, ó. Uns 200 quilômetros adentro do litoral, subindo. E aí, eu estou vendo aquilo e ficava tudo normal. Estava normal onde é que o Espírito Santo passava. E as igrejas louvando a Deus, já tinha uma irmãzinha cantando, aí o Espírito Santo passava por cima da igreja e a voz, ela cantando hino, e saía aquela fumaça, né? E o Espírito Santo se movia sobre a igreja, ele passando por cima. E foi passando. E as árvores, as folhas das árvores, tudo louvando a Deus. Gente, as folhas das árvores louvando a Deus. As folhas. Tudo que você imaginar que tem vida aqui na terra, louva a Deus. Tudo, tudo louva a Deus. Você não vê lá que se uma pessoa não canta, as aves cantam, os passarinhos tudo cantam, tudo louva a Deus. E o interessante, parecia bom, eu falo porque eu entendi assim, foi me discernido, né? Eu estou aqui, parecia que nós estávamos em outra dimensão. O Espírito Santo, ele estava como se fosse em uma outra dimensão. Para que eu estou falando uma linguagem aqui para que você entenda. Eu estava assim a uma distância de um estado do Espírito Santo. Aí vinha, eu comecei a escutar o som da guerra. O som da guerra parecia que ele estava ultrapassando, aumentando o som. Estava aumentando o som. E foi só aumentando o som da guerra. Foi aumentando o som da guerra, aquele som estrondoso. E eu estou indo de encontro ao Espírito Santo. E cada vez o som aumentava, o som aumentava. E aí o Espírito Santo está de boa, o Espírito Santo tá voando aqui e tudo adorando a Deus, gente do céu, tudo adorando a Deus. As igrejas pulando, era gente batizada no Espírito Santo, o Espírito Santo se movendo, e as pessoas cantavam, o Espírito Santo se alegrava demais. As aves louvando a Deus. Você vê que as milhares e milhares, não tem essas formações de pássaros, onde é que o Espírito Santo estava assim, os pássaros se movendo como fosse dançando no ar, não tem aqueles movimentos de pássaros, parecendo que estão dançando. Os pássaros, tudo louvando a Deus, as folhas, as árvores, tudo sem imaginar, os bichos, tudo que você vê de bicho, tudo louvando a Deus, na língua deles. Até o vento louva a Deus, até o vento, tudo que você imagina louva a Deus, tudo. Eu escutei até o vento louvando a Deus, não tem esse vento? O vento, o nada louva a Deus, gente, esse nada que é entre mim e você, tudo louva a Deus, tudo tem voz e tudo louva a Deus. E aí, eu estou vendo aquilo, só que eu estava um estado distante, né? Eu estava dentro de Minas Gerais. Aí eu vi o Espírito Santo assim, seguindo, entrando para Minas Gerais. Ele está recebendo ali, né? Se movendo sobre as pessoas, né? E aquela glória subindo e ele se movendo sobre as pessoas. E os passarinhos, tudo louvando a Deus. Só que aí o som da guerra, eu falei para você que o som estava muito longe, só que o som começou a aumentar. E parece que o som foi passando as dimensões. E o Espírito Santo estava com uma alegria tremenda, a gente estava alegre, estava alegre. Ele andava assim uns 50 metros do chão, né? E tudo louvando a Deus. Só que ninguém via o Espírito Santo, não. E aquela coisa tremenda. Só que aí o som começou a aumentar demais. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Som da guerra. Era som de dragão, era som de demônio, era som dos anjos de Deus bradando. Era os anjos de Deus pedindo para mandar mais soldados. Era os demônios pedindo permissão. Era uma cacofonia nos seus ouvidos tremenda que você não... Barulho demais. E você olhava para o Espírito Santo estava de boa. Ele estava de boa aqui, ó. Eu estava vendo de longe, eu estava vendo assim como fosse uns 3.000 quilômetros de distância. Aí a minha visão era aguçada, eu via o Espírito Santo recebendo, se movendo, né? Colocando Jesus nas pessoas ali, para as pessoas sentindo a presença do Espírito Santo, né? Aquela coisa tremenda, Deus na vida das pessoas. Só que aí o som foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Você percebeu que agora ficou longe e foi aumentando o som? Só que aí
veio o som da igreja com o pastor Silas Malafaia, e o som da igreja prevaleceu sobre tudo, e começou a perturbar, e começou a ir lá no Espírito Santo. Gente do céu, o som da igreja começou a ir lá no Espírito Santo. E eu via, aqui está o Espírito Santo aqui, aí foi me mostrado, o Espírito Santo está aqui voando assim, aí não tem as águas de cima, eu estou bem distante, deu para mim ver, não tem as águas que passam em cima, esse azul. Eu via que do universo vinha uma fumaça gigantesca, uma fumaça infinitamente gigante. Ela atravessava as águas, passava pelas águas, e a fumaça ia de encontro ao Espírito Santo. Ela chegava, vinha gigantesca. Onde é que o Espírito Santo estava voando? Assim, ela batia como se fosse nas costas assim, do Espírito Santo, assim. E o Espírito Santo, aí pegava bem aqui na mão, assim, e olhava ela aqui, e ficava alegre olhando, né, a fumaça, e recebendo aqui, se movendo sobre tudo, os bichos tudo adorando a Deus. E aquela fumaça gigantesca que vinha do universo de todo canto, atravessava as águas. Eu vi aquele paredão de água assim, lá em cima, né? Eu estava distante, dava para me ver assim, aquele paredão, e disse aquela fumaça, passava pelas águas, vinha de trilhões e trilhões de anos-luz de distância, chegava nas águas, atravessava as águas, e aquela fumaça ia se afunilando de encontro ao Espírito Santo. E a fumaça tinha uma voz, a fumaça falava assim, ó, iau, 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 chorando igual um bebê. Era o infinito universo chorando igual bebê. Eram bilhões, trilhões, quadrilhões de fumaça, cada fumaça individualmente. Estou falando gigantesca, mas eram tudo, de cada lugar do universo vinha e falava assim, igual bebê, era um infinito bebê. Um som de um infinito bebê, recém-nascido, e chorava, falava assim, iau, 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 nos dê vida e alegria de viver. Aí Deus pegava assim, olhava o clamor do universo todinho, assim, sorria assim, e estava voando, normal. E era como se fosse um bebê recém-nascido, um infinito bebê. Atravessava as águas e ia até, aquela fumaça ia até o Espírito Santo. Bate aqui, aí ele pegava assim, via tudo assim, olhava assim, tremendo que eu estou falando, porque você vai ver tremendo quando Deus me levou acima das águas. Aí eu vou falar isso aqui nitidamente. E aí, mas o Espírito Santo estava de boa, né? Aí daqui a pouco o som da igreja, não foi para você que estava o som da guerra tremendo aqui, o som da igreja começou a ir lá no Espírito Santo, o som, o pastor Silas Malafaia falando com a igreja, o som de tudo. Só que a voz, a igreja, prevaleceu, a voz do pastor Silas Malafaia com a igreja, começou a prevalecer e começou a perturbar o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo começou a ficar perturbado. O Espírito Santo estava aqui, ó, recebendo adoração. Eu estava distante. Eu só vi que o som da igreja era muito som de muita coisa, só que eu vi que o som da igreja estava perturbando o Espírito Santo, perturbando assim, e o Espírito Santo aqui, sabe quando a pessoa está de boa, que daqui a pouco vem aquela barulheira, e vai perturbando, 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 aí Deus está aqui se movendo, os passarinhos passando pelas árvores, que é tanto de passarinho tudo adorando a Deus, é onça, é tudo sem imaginar, jacaré, tudo sem imaginar, tudo louvando a Deus, e Deus a alegria estava com Deus, gente. E o Espírito Santo está de boa. Mas daqui a pouco, a voz da igreja do pastor Silas Malafaia, a igreja de todo o Brasil, gente, estou falando de todo o Brasil. A guerra estava, só que, não falei para você que o universo todo chegava no Espírito Santo só olhava assim, ó, olhava, gente, assim, ó, e aquela fumaça chegando. E aí o som da guerra aqui, só que agora o som da igreja chegou e começou a perturbar o Espírito Santo. A voz da igreja, mas o pastor Silas Malafaia, aquela voz vinha e estava, eu de longe eu vendo que perturbava. Estava perturbando, estava, meu Deus, aquela barulheira no meu ouvido. E a voz passava, ela tinha um caminho. A voz, ela vinha, eu falei para você que o som da guerra vinha e estava prevalecendo, passando por mim.
E tinha um caminho. Aí a voz da igreja do pastor Silas Malafaia, a voz da igreja de todo o Brasil. A voz da guerra passava e fazia assim, né? Só que a voz da igreja, que o pastor Silas Malafaia estava orando, comandando em todo o Brasil, a igreja que serve a Deus em todo o Brasil, a voz vinha com uma direção forte e ela era tão poderosa e ela ia numa direção, ia lá no Espírito Santo, ia direto nele, gente, perturbando a Deus, gente, a voz, e perturbando, e perturbando, e perturbando. E Deus estava de boa aqui, tranquilo. Gente do céu, que trem estava perturbando Deus de uma tal maneira, perturbando, já viu que a pessoa fica, tá voando aqui, tá aqui de boa aqui, tô de boa aqui, tô de boa aqui. E aquela coisa tremenda de gente sendo, milagre acontecendo, e os passarinhos tudo louvando a Deus, e Deus alegre aqui, e aquela glória tremenda. Gente, e eu olhava para o Espírito Santo, aquela coisa tremenda, só que Deus me fez eu permitir a guerra agora, me fez eu ver o som da guerra passava por mim, assim, o som perturbando passava por mim, e falava, vou estar indo direto ao Espírito Santo. Aí eu via o Espírito Santo, eu ficava tanto assim, de boa, só que aquela perturbação, eu via uma perturbação, aquela barulheira tremenda, guerra total, a igreja orando, e o som da igreja passava por mim assim, e o pastor Silas Malafaia, ó Senhor, tem misericórdia, esses malvados tomaram o poder, meu Deus do céu, tá tudo aqui, Deus tem misericórdia, intervém na guerra, Satanás, meu Deus do céu, não quer largar o osso, e a guerra aqui, e a guerra travada em cima. E a oração da igreja do pastor Silas Malafaia, para que você entenda, tudo clama a Deus, tudo clama a Deus, mas a oração de um servo que clama a Deus é que move mais a Deus. Deus, ele ouve a oração de quem serve a ele. Deus se levanta, gente. Pois bem, no universo todo clamando a Deus, a guerra aqui travada, mas quando a oração da igreja chegou, nada perturbava a Deus. Deus estava no controle de tudo e estava de boa. Só que quando a oração passou por mim assim, e foi de encontro ao Espírito Santo, e a oração prevalecia, e perturbando a Deus, perturbando, e Deus, tô de boa, gente. Tipo assim, você está aqui querendo permanecer, né? Deus estava querendo permanecer aqui. A perturbação da oração foi tanta, gente do céu, eu só ouvi só na hora. Eu estou assim uns 3.000 quilômetros de distância. Eu estou dentro do estado de Minas Gerais, acima. Eu estava bem acima, tinha uma mão que me levava. E o Espírito Santo está lá dentro da Bahia, né? Gente do céu, deu uma explosão, aquela explosão tremenda. Eu vi como fosse um sol aparecendo assim. Um sol. Como fosse um sol, um gigantesco sol. Onde é que o Espírito Santo? Eu estava aqui. O Espírito Santo estava na minha frente. Eu estava dentro de Minas Gerais, seguindo para me emparedar com o Espírito Santo. Eu estava vendo. O Espírito Santo está na minha frente uns 3.000 quilômetros. Ele está dentro do estado da Bahia. Naquela região ali, aonde que ficou faltando os 10%. Não tem ali Minas Gerais, que eu falei para você que ficou 10% ficou naquela região escura. O Espírito Santo está naquela região ali. Só quando é que o Espírito Santo passava, ficava tudo normal. Aí dá aquela explosão bem ali, ó. Pá! Quando deu aquela explosão ali, dentro dessa explosão, como fosse um sol, eu vi como fosse uma labareda de fogo gigantesca. Uma labareda gigantesca. Uma labareda gigantesca de fogo, como fosse um sol. E eu tô aqui, eu peguei, ao invés de eu fazer assim, ó, meu Deus do céu, a minha visão pegou e disparou lá dentro. No que a minha visão disparou lá dentro, eu vi dentro dessa labareda de fogo uma mão assim, um ser dentro da labareda de fogo. Explodiu. O Espírito Santo está aqui, como fosse uma explosão da explosão. Mesmo onde é que o Espírito Santo estava, explodiu. Aí virou como fosse um sol. Aí minha visão pegou e disparou lá dentro. No que eu olhei dentro dessa labareda de fogo, eu vi
um ser, apareceu assim uma mão no meio do fogo assim, aí vinha, do meio do fogo vinha uma blindagem assim, batia bem assim, ó, pá, aqui na mão aqui, ó. A mão pegava, o braço pegava assim, escondia, o fogo pegava e escondia o braço. Daqui a pouco o outro braço vinha assim, e vinha do outro lado assim, saía no meio do fogo uma blindagem, uma armadura e pegava aqui. Daqui a pouco o fogo envolvia. Daqui a pouco vinha outra blindagem, pá, aqui na mão, aqui, ó. E depois ele estendia a mão assim, e vinha outra blindagem no meio do fogo assim, pá, aqui na mão, aqui. E depois fazia assim, e vinha uma blindagem no meio do fogo, vinha uma blindagem, gente, viva do meio do fogo, e batia aqui, aí vinha uma labareda de fogo, escondia, aí daqui a pouco, na perna, aparecia a perna de um ser, e vinha uma blindagem, e se armava na perna também, no pé, e foi se armando tudo, foi se armando, pá, 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 a blindagem, o ser todo. Só que eu só conseguia ver, eu via somente aquelas blindagens se armando no ser, porque a blindagem vinha, eu via partes da mão, eu via pernas, eu via a perna e vinha a blindagem, se armava um ser para a guerra. E foi pá, 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 a blindagem foi armando a pessoa, foi armando o ser todinho para a guerra. E veio um capacete, colocou aquele capacete, fogo, o fogo, só que eu não podia ver, vinha um capacete, só que eu não via, eu só via assim na hora assim que o capacete vinha, eu não podia olhar para a face, aí batia assim e vinha aquela labareda de fogo, o ser estava dentro do fogo, e era um fogo gigante, era uma labareda de fogo, era como se fosse um tamanho de um sol, tamanho de Minas Gerais, aquela labareda de fogo, bem grande, era bem grande acima de Minas Gerais ali. Aquela labareda de Minas Gerais, não, em cima da Bahia, naquela região ali de que fica faltando 10%, aquela região nordeste ali de Minas Gerais, entre Nordeste e Minas Gerais, que faz toda aquela proteção ali para chegar dentro do Nordeste, que faz fronteira com o Nordeste. Aquela região ali, aquela região de Minas Gerais, ali entre Minas Gerais e Bahia, aquela região ali que estava acontecendo esse evento, bem naquela região ali entre Minas Gerais e Nordeste, Minas Gerais e Bahia. Naquela região Nordeste, Minas Gerais e Bahia ali. E o ser todo se armando para a guerra, se armando para a guerra, se armando para a guerra. Gente do céu, estava assim uns 3.000 quilômetros assim, acima, assim, e tinha uma mão que estava me levando. Não tem quando você está distante aqui, vamos colocar aqui, eu nunca vi isso, né? Não sei se tem. Não tem quando um relâmpago sai da região, vamos supor, lá do meio de Minas Gerais, gente, não tem aquele sol que eu falei para você, que explodiu lá assim, e o ser se armando dentro dessa labareda de fogo. Gente, veio de lá para cá assim, igual um relâmpago, como fosse um relâmpago, estourou, pá! E veio de lá para cá e ia passar por um relâmpago, um raio gigantesco, aquela circunferência gigantesca, aquela labareda de fogo, e o ser dentro dessa labareda de fogo. E aqui na frente, eu falei que nós estávamos bem no meio, aqui na frente está a gigantesca placa tectônica que pegava do Pará ali, passava pela região Nordeste, fronteira com Goiás e Tocantins, fazendo toda aquela proteção e chegava até na região amazônica e chegava até ali na fronteira com a Guiana Francesa, uma gigantesca placa tectônica dos exércitos das trevas, protegendo contra os exércitos de Deus que vinha invadindo o Brasil, sentido nos ares ali das águas, entrando na região Nordeste e na região Amazônica, dos ares, assim de si. Assim. Aí o Espírito Santo, esse ser, como fosse um raio, disparou assim, veio, a velocidade dele veio em forma de relâmpago, trem, pá! Só que quando ele veio de lá para cá, a velocidade foi tão grande, era como se fosse um sol. A visão é muito grande. Só que Deus está mostrando para mim, então Deus ele quis que eu visse nitidamente. Então eu vi um sol, uma gigantesca bola de fogo enorme, muito gigantesca, só que é imperceptível. E dentro dessa gigantesca bola de fogo, um ser, ele todo se armado para a guerra, via partes desse ser.
veio numa velocidade tão grande, relâmpago tremendo, pá, disparou como fosse um raio, que não tem como um raio dispara de cima para baixo, só que quando veio de lá para cá, Deus pegou e fez eu disparar a minha visão, e como fosse que veio de câmera lenta. Deus permitiu que eu visse aquela velocidade vindo de câmera lenta, aquela velocidade ia passar por mim. No que a velocidade estava indo lá para cá, veio, assim, eu estou aqui por cima, né? Deus estava aqui embaixo, a 50 metros do chão, recebendo ali adoração e seguindo, estava de boa. Mas com a perturbação da igreja, e falam, a guerra aqui, e está vendo o som da guerra também, só que a oração da igreja foi o que mexeu com Deus. A oração da igreja. Aí, a oração da igreja estava perturbando a Deus, aí Deus pegou e se armou para a guerra e veio de lá para cá, assim, ó, em velocidade de relâmpago. Só que Deus permitiu que eu visse de câmera lenta, né? Então veio de câmera lenta lá para cá, só que vinha na velocidade tremenda, só que Deus fez com que eu visse para ver o evento que estava acontecendo, e eu estava vendo o que estava vindo lá para cá. Vinha cruzando assim, eu vi cruzando a mais de 3.000 quilômetros, a velocidade disparou, onde é que explodiu lá, o Espírito Santo estava lá assim, explodiu, onde é que estava o lugar do Espírito Santo, explodiu, virou uma bola de fogo, e agora eu vi um ser no meio da bola de fogo, e de lá para cá, estourou de lá para cá na velocidade de relâmpago, e veio de lá para cá, minha visão pegou e pá! Deus permitiu que fosse visto de câmera lenta. E veio daquela velocidade tremenda, só que de câmera lenta, para mim ver o que estava o evento, né? E veio cruzando assim, ó, e eu vi que vinha subindo a velocidade impensável, subindo, bem no meio. Aqui está a placa tectônica, a Guiana Francesa está aqui, a placa tectônica faz aquele paredão aqui, e daqui da Guiana Francesa vinha a fileira de exército, passava pelo interior do centro-oeste e até na região sudeste e voltava para dar reforço para essa placa tectônica. Esse relâmpago, esse ser, bem no meio, que ele saiu aqui da Bahia, e eu estava bem aqui em Minas Gerais, e veio subindo bem no meio, ia vir bem. Então quer dizer que, então, que a força está aqui, a força das trevas está aqui, elas estão tentando impedir as forças de Deus de entrar aqui. Aqui está a parte das forças das trevas. E até a Guiana Francesa aqui. E da Guiana Francesa aqui, vinha outro exército e fazia assim, chegava no Paraná e vinha assim direto, ver aqueles milhões. Aí, esse ser e eu, nós estávamos bem aqui no meio. Aqui. Aí veio lá para cá, bem no meio aqui, veio no meio, passando bem no meio. Aqui está as duas forças, aqui, nós estávamos bem no meio do evento. Aí o Espírito Santo estava lá na Bahia, eu estava aqui em Minas Gerais, no sentido para ir lá no Espírito Santo. Só que veio esse ser de lá para cá, todo armado para a guerra. Ele veio numa velocidade tão grande assim, cruzando entre a Bahia e subindo, e subindo. E aí eu estou bem aqui, ó, eu estou aqui acima de Minas Gerais. Quando eu olhei, meu Deus do céu, foi permitido eu ver, gente, no meio do fogo. E vir naquela velocidade, só foi permitido. Quem vai dar conta de ver, gente? Porque Deus queria que eu visse, para me falar isso aqui para você. Principalmente para esse pastor e profeta Silas Malafaia. Aquela bola de fogo foi permitido eu olhar bem na parte da frente dela ali, onde é que estava o ser. Gente do céu, quando eu olhei para a bola de fogo, você foi permitido eu olhar a cabeça. Não tem a cabeça assim? Estava se armado, tudo se armado para a guerra. Eu vi que tinha uma cabeça e como que estava de baixo para cima, ela estava subindo uma velocidade tremenda. Eu estava aqui em cima, tinha uma mão de um anjo me levando, aí esse ser subiu assim, estava a 50 metros do chão, e veio a mais de 3.000 quilômetros de distância, veio subindo tremendo. Aí faltando muitos quilômetros para chegar perto de mim ali, foi subindo, né? Aí eu olhei para dentro da labareda de fogo que vinha lá para cá. E eu vi bem no rumo onde é que estava a cabeça. Aí a cabeça foi meio discernido que a cabeça fez assim, movimentou e olhou para cima, gente. Olhou para cima. Aí falou assim, ó, ele tá olhando para cima. Quando ele olhou para cima assim, aí não era permitido, tinha um fogo
um fogo que cobria. Eu vi apenas como fosse uma coisa meio encoberta, né? Porque tinha fogo. Aí os olhos, foi discernido para mim. Os olhos pegou, olhou, gente do céu, falou assim, ó, não estava acontecendo a guerra terrível, gente, perturbou a Deus a oração da igreja. E aí, a oração da igreja perturbou a Deus e Deus ouviu que estava alguma coisa. Tirou Deus da tranquilidade dele. Deus pegou e pá, levantou assim. E quando ele olhou, falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? A voz só foi do meio da labareda de fogo, assim, subiu assim a cabeça, assim, eu vi só o formato assim, no meio do fogo, aquela lá tanto fogo aqui. Aí olhou assim, ó, e vinha na velocidade tremenda, como fosse um relâmpago. Fez assim, ó, a cabeça tá aqui, a cabeça fez bem assim, ó, olhou assim, falou, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Gente, quando falou o que que tá acontecendo aqui, na hora, gente do céu, como fosse discernido assim, ó, o território. Deus é o Deus da guerra. Toda a região, você sabe, não tem aquela pessoa que luta e conhece de todos os territórios e que sabe entrar. Lembra de Davi? Ah, esse pastor não gosta de falar a respeito de Davi, não gosta de pregar a respeito de Davi, então ele vai entender isso aqui. Davi não entrava em todos os buracos, ele não conhecia tudo. Gente, quando é como fosse assim, Deus, quando ele subiu assim, ó, ele já conhecia de tudo. E o lugar conhecia ele. Gente, o lugar conhece a Deus. Qual lugar que conhece a Deus? Eu estou falando aqui do lugar, o território devastado, o lugar da guerra. O lugar da guerra, gente, você sabe quem que é o dono do lugar da guerra? Não tem anjo príncipe. Pode ter anjo príncipe, é o cara da guerra. Pode ter Satanás, pode ter anjo que for da guerra. Quem conhece o território da guerra e é o especialista na guerra, que tem capacidade, e o tremendo, o território da guerra, conhece a Deus. Deus é o Senhor da guerra. Ele é o principal, ele que conhece de tudo da guerra. Ele é superior a tudo. E o território da guerra conhece a Deus. Tudo pertence a Deus. Deus está acima de tudo. Mas daqui a pouco veio lá para cá assim, ó. Quando ele levantou, falou assim, o que está acontecendo aqui? Como fosse assim, que ele que conhece da guerra. Sabe? Só que na hora, eu não falei para você assim, que era o Espírito Santo. Gente, quando eu bati o olho, o Espírito Santo, ele se armou, só que agora não é mais o Espírito Santo. Eu não posso mais falar Espírito Santo. Na hora só falou só assim, ó. Aquele ser que era o Espírito Santo, né? Esse pastor vai entender. Quem é pastor, quem conhece de Bíblia, vai entender o que eu vou falar aqui. Quando ele se armou para a guerra, e falou assim, o que está acontecendo aqui? Foi discernido para mim que Deus falou assim, o que está acontecendo aqui? E revoltou, virou uma ira tremenda. E, tipo assim, quem é que essa pessoa está pensando que é aqui? O que está acontecendo? Minha igreja está orando aí. Tipo assim, vou tomar cartas agora, o que está acontecendo aqui, me tirar da minha tranquilidade ali. Eu quero saber quem que é o cara aqui, né? Quem que é o Thor aqui, quem que é o... Levantou as vistas assim, o que está acontecendo aqui? Vem numa velocidade tremenda assim. E na hora falou assim, e a labareda de fogo está vindo para cá assim. E o ser está dentro da labareda de fogo. Eu via somente partes. Todos se armados para a guerra. As armaduras veio do meio do fogo, foi pegando assim, ó, pá, 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 nas pernas assim. E envolvia. Na hora falou assim, ó, o Deus da guerra para esta nação. O Deus da guerra, o Espírito Santo, se tornou o Deus da guerra. E o Espírito Santo vai se tornar o Deus, não é o Deus da guerra não, gente. O Senhor dos exércitos. Não é o Deus da guerra não. A palavra que veio foi o Senhor dos exércitos. E ele pegou assim, e a mão era a mão de um anjo, né? A mão, eu vi apenas a mão aqui, a metade de uma mão assim, aqui. E ele veio lá pra cá assim, ó. E uma labareda de fogo pegou eu e a mão, e nós dois, pá, foi envolvido, nós dois assim, aqui tá aqui a mão aqui, eu tô em cima da mão,
E aí eu vi aquela labareda de fogo vindo lá pra cá da Bahia, assim, ó. Ela passou bem assim à minha direita aqui, ó. Passou à minha direita subindo e olhando pra cima pra ver o que estava acontecendo. O que tá acontecendo aqui? E subiu de uma vez assim, saiu estourando tudo. Gente, eu vi aquela labareda de fogo como fosse um cometa. E eu olhava assim, ó, pra Minas Gerais, assim, ó. Ela veio cruzando da Bahia, eu via o Brasil, via aqui a Bahia, a fronteira entre Bahia e... Eu estava dentro de Minas Gerais, e eu vi aquela labareda de fogo vindo lá pra cá, assim, quando chegou perto, assim, era Deus. Eu vi de câmera lenta, vinha em alta velocidade. Deus permitiu que eu visse de câmera lenta, não tinha como eu ver. Aí ela passou do meu lado, aquele gigantesco, como fosse um meteoro. Pá, na hora, assim, e veio uma língua de fogo, assim, pegou eu e o anjo que estava comigo, pegou eu e a mão, e nós dois, ai, pá, subiu. Eu não falei para você que aqui estavam os exércitos das trevas aqui, e daqui vinha, os exércitos das trevas pegava na fronteira com a Guiana Francesa, começava lá na fronteira do Paraná com São Paulo, né? Só que aí vinha outros exércitos das trevas da Guiana Francesa e espalhava pelo centro-oeste até na região do sul, fronteira entre Paraná e São Paulo, e fazia assim, ó, as cavalarias se socavam contra os exércitos das trevas para dar mais proteção contra os exércitos de Deus que vinham de lá para cá. Aí o Senhor dos Exércitos saiu do meio aqui, ó, da Bahia aqui, ó, e me pegou eu aqui, mais a mão, e nós fomos bem no meio aqui, entre as duas forças, no meio, com sentido A e subindo. Gente, e eu tava aqui, ó, eu tava na mão aqui, a labareda de fogo me pegou aqui, e aquele fogo tremendo, eu olhava aqui pra frente assim, e a mão tava junto comigo aqui, pegou nós dois, a labareda de fogo pegou nós dois assim, ó, nos céus de Minas Gerais, e subiu, e a grande lá tipo um sol, e dentro do sol, o Deus dos exércitos, dentro do sol, gente, tipo um sol, todo blindado, eu só podia ver algumas partes, porque era tudo envolvido em fogo, e foi numa gigantesca labareda de fogo, gente. Ia lá para mim, ia lá para a fronteira com... Nós estávamos na direção da fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Naquela... Gente, Deus ia chegar bem naquele lugar ali, onde é que estava ali, entrando... Não estava que eu falei para você que estavam as forças das trevas, aqui, como fosse uma placa tectônica, protegendo para as forças de Deus... não entrar aqui e impedir as forças das trevas que entravam por aqui na Guiana Francesa. As forças das trevas estavam aqui está a Guiana Francesa, né? As forças das trevas morriam bem ali na fronteira com a Guiana Francesa, os exércitos das trevas. Aí nesse espaço aqui entre Guiana Francesa e essa placa tectônica das forças das trevas, e bem aqui está o Suriname, era num espaço de 200 quilômetros aqui que entravam as forças das trevas vindas de várias potestades do ar, do mundo todo, e passava por aqui. Então, Deus, nós estávamos bem bem por trás, gente, nós ia chegar bem por trás da gigantesca placa tectônica, tipo assim, ó, Deus ia chegar bem no meio aqui, as forças das trevas que vinham da Guiana Francesa, iam passar nas costas de Deus, tá? Ia passar nas costas de Deus, um exército de 200 quilômetros de grosso de tropa. Deus ia ficar bem aqui no meio. O fogo, pela matemática que a gente estava indo, Deus ia se colocar bem no meio ali, entre a placa tectônica, a placa tectônica, ela era quilômetros e quilômetros de altura e tinha mais de 2.000 quilômetros de largura. Só que quanto mais ela chegava próximo da fronteira entre Guiana Francesa e Brasil, mais ela encurtava. E ela tinha que proteger um espaço ali, para deixar um espaço entre Guiana Francesa e Suriname de 200 quilômetros, para proteger, porque senão as forças de Deus não iam deixar as forças das trevas entrar, as forças que vinham da Guiana Francesa. Então ela tinha que fazer uma proteção ali. Então está aqui, a placa tectônica está aqui, né? E aqui na frente está as forças de Deus
tentando, pressionando, né? Para impedir, para tampar ali. Então aqui está as forças de Deus pressionando e as forças das trevas estão aqui protegendo para as outras forças das trevas entrar pela Guiana Francesa. Só que as forças das trevas, elas, para que você entenda melhor, vamos supor, aqui está as forças das trevas, aí bem aqui entrava as forças das trevas que vinham da Guiana Francesa, só que ela fazia bem assim, ó, ela se espalhava para dentro do Brasil. Aí Deus ia entrar bem no meio, bem aqui no meio. Tipo assim, aqui está a gigantesca placa tectônica das trevas, Deus ia chegar bem aqui no meio aqui, e as forças das trevas que vinham da Guiana Francesa, nós ia chegar pertinho do portão. As forças das trevas que vinham da Guiana Francesa, 200 quilômetros de largura, ia passar nas costas de Deus, passar para trás das costas. E nós somos bem naquela greta ali, ó. E a matemática era para chegar até lá. Entendeu? Aí depois eu vou terminar esse vídeo aqui. Você está vendo que coisa tremenda? Você está vendo que coisa tremenda essa aqui? Que coisa mais difícil de explicar. Você vai ver a coisa tremenda. Agora vai ser o último vídeo que eu vou fazer. O último vídeo dessa guerra aérea, né? Você vai ver quando o bicho... Você vai ver que a coisa fica séria quando partir é para baixo. Porque o que você está vendo aéreo vai passar para terrestre. E eu não sei nem como que eu vou falar isso aqui. Tem que pedir ajuda de como que eu vou falar, porque a coisa é séria demais. Aí eu vou passar para outro vídeo, então. Tá vendo? Você vai ver quando Deus chegar lá. O Deus dos exércitos, eu não posso mais falar Espírito Santo. Para essa nação, quando este pastor e profeta colocar toda a igreja do Brasil para orar, pedir a Deus, o Espírito Santo para essa nação não vai ser Espírito Santo, mas o nome do Espírito Santo para essa nação vai ser o Deus dos exércitos. Até mais, com Deus.